Segundo a Bíblia, Judas Iscariotes é lembrado como o discípulo que traiu Jesus. Seu nome atravessou os séculos como símbolo máximo da traição. Mas fora das Escrituras, Judas ganhou uma segunda vida em lendas obscuras, tradições medievais e histórias que ajudaram a moldar o imaginário do mal. Alguns estudiosos da cultura europeia afirmam que certas características atribuídas a Judas influenciaram, direta ou indiretamente, a formação das lendas de vampiros, não como uma verdade bíblica, mas como um fenômeno histórico e simbólico construído ao longo do tempo. Tudo começa com a forma como Judas foi visto após sua morte. A Bíblia encerra sua história de maneira breve. Em Mateus 27:5, é dito que Judas, tomado pelo remorso, tirou a própria vida. Mas o texto não explica seu destino espiritual nem o que aconteceu depois. Esse silêncio abriu espaço para a imaginação popular. Durante a Idade Média, surgiram lendas afirmando que Judas não encontrou descanso após a morte. Em vez disso, teria sido condenado a vagar pela terra como punição eterna por ter traído o Filho de Deus. Um homem que não morre completamente. Essa ideia se tornaria uma das bases centrais das lendas de vampiros. No cristianismo, o sangue possui um significado sagrado. Ele representa vida, aliança e redenção. Judas, ao trair Jesus por moedas de prata, rejeita esse símbolo. Em tradições apócrifas e folclóricas, ele passa a ser associado a uma corrupção do sangue, uma inversão do sagrado. Enquanto Cristo oferece seu sangue para dar vida, Judas é retratado como aquele que vive à custa da morte espiritual. Essa inversão aparece claramente nas lendas vampíricas. O vampiro não gera vida, ele se sustenta do sangue alheio. Ele vive em um estado entre a vida e a morte, exatamente como Judas passou a ser retratado pelo folclore medieval. Na Europa Oriental, especialmente em regiões como Romênia, Hungria e os Balcãs, surgiram histórias sobre os chamados revenantes, mortos que retornavam para assombrar os vivos. Muitos desses relatos descrevem figuras amaldiçoadas, rejeitadas por Deus, incapazes de encontrar descanso e condenadas a vagar na escuridão. Em sermões e textos religiosos da Idade Média, Judas era frequentemente citado como o exemplo máximo do morto sem redenção. Algumas tradições diziam que seu corpo não apodrecia no túmulo. Outras afirmavam que ele era forçado a se alimentar da vida dos vivos. Esses elementos aparecem séculos depois nas descrições clássicas de vampiros. Outro ponto importante é a associação de Judas com a noite. A Bíblia diz que Satanás entrou nele durante a última ceia e que, logo após sair, era noite. Esse detalhe simbólico foi amplamente explorado pela tradição cristã posterior. A noite passou a representar separação de Deus, domínio do mal e ausência de redenção. O vampiro, por sua vez, é uma criatura da noite, evita a luz e vive nas sombras. Essa ligação não é vista como coincidência. Nas lendas vampíricas, símbolos sagrados como a cruz afastam o vampiro, água benta o enfraquece, orações o ferem. Isso acontece porque o vampiro é, simbolicamente, a negação de Cristo. Judas, na tradição cristã medieval, era visto como o homem que negou Cristo com um beijo. Alguns textos folclóricos afirmavam que Judas não conseguia olhar para símbolos sagrados sem sentir dor. Essa ideia, mais tarde, foi transferida diretamente para os vampiros. Outro ponto em comum é a imortalidade como punição. Enquanto o cristianismo promete vida eterna como recompensa, as lendas vampíricas apresentam a imortalidade como castigo, uma existência sem descanso, sem redenção e sem fim. Segundo a tradição popular, Judas foi condenado a viver eternamente com sua culpa, não no céu, não no inferno, mas preso entre os dois. Esse estado intermediário é exatamente onde o vampiro existe. No século XIX, quando o vampiro moderno surge na literatura com obras como Drácula, muitos desses símbolos já estavam consolidados. Sangue, culpa, noite, condenação espiritual,
e rejeição ao sagrado. Eles não surgiram do nada. Foram construídos ao longo de séculos de teologia, folclore e medo coletivo, onde Judas era o arquétipo do traidor condenado. É importante deixar claro que a Bíblia não afirma que Judas virou vampiro. Não existe qualquer base bíblica literal para isso. Mas a Bíblia influenciou profundamente o imaginário europeu, e Judas, como símbolo do mal, da traição e da condenação, acabou se tornando uma figura perfeita para representar o medo daquele que não encontra redenção. Talvez o maior terror da história de Judas não seja o sobrenatural, mas o fato de que seu castigo, real ou simbólico, foi viver eternamente como exemplo do que acontece quando a culpa vence o arrependimento. As lendas de vampiros não falam apenas de monstros que bebem sangue. Elas falam de medo da condenação, culpa eterna e ruptura com o divino. E nesse sentido, Judas não é um vampiro. Ele é o arquétipo do medo que criou o vampiro. Se você quer continuar explorando mistérios bíblicos, lendas ocultas, histórias proibidas e conexões entre fé, medo e história, inscreva-se no canal Códigos da Bíblia. Ainda existem segredos nas Escrituras que quase ninguém ousa revelar.